Garcia, eu sou estudante de Informática pela Internet no IFRN Zona Norte e eu estou aqui para mostrar como a gente produziu o nosso projeto. A região Nordeste é muito vasta e rica, tanto em questões geográficas quanto em questão cultural. É de suma importância reforçar a beleza da região e oferecer ao maior número de pessoas possíveis conhecimento sobre ela, que fixa a necessidade, inicialmente, de se saber mais sobre o nosso país por meio de lendas e domínios morfoclimáticos da região, uma vez que o Nordeste apresenta dois domínios morfoclimáticos muito importantes, tais quais a Caatinga e os mares dos morros, além das faixas de transição, agreste e mata dos cocais, todas com características muito relevantes e interessantes para o conhecimento geral, bem como a economia da região. O bioma da Caatinga é exclusivamente brasileiro e nordestino, tornando-se imprescindível que os brasileiros tenham acesso à informação sobre sua própria história e realidade. Além da sua vasta biodiversidade, vê-se também muito do Nordeste através de lendas características da região, as quais são apresentadas ao longo do e-book. Tendo em vista essa necessidade de fazer algo para valorizar a região Nordeste, o projeto focou na perspectiva de realizar pesquisas sobre suas características geográficas e sobre sua história, com lendas marcantes e difundidas pelo nordestino ao longo das décadas, e transformar tudo em conteúdo obtido em um livro digital, sob a forma da poesia de cordel, além de contar com xilogravuras para ilustrar e deixar o conteúdo apresentado mais interessante. Para a classificação de assuntos trabalhados no e-book, levou-se em consideração as cláusulas presentes na orientação acadêmica, feita para que o projeto fosse desenvolvido. Nestas obrigatoriedades foram especificados alguns pontos para a continuidade da pesquisa, sendo estes não só a criação de um personagem como símbolo heróico para embasar o livro e manter a atenção de quem for lê-lo, mas também utilizar dos domínios morfoclimáticos e das lendas predominantes na região trabalhada no livro virtual. Para integrar os leitores na produção textual criada, a construção do projeto foi feita com a intenção de proporcionar uma leitura prática e dinâmica sobre a região Nordeste, através da narração e perspectiva de uma personagem feminina nordestina que afirma ao longo de toda a narrativa a beleza e a importância do Nordeste, e apresenta sua luta por ele e por causas sociais na expectativa de cativar os leitores. O produto piloto do projeto é formado para um livro em forma de cordel que apresenta como o Nordeste deve ser valorizado por sua grande importância no meio cultural e histórico do país e como o povo nordestino é forte. O livro será ofertado para a leitura de pessoas interessadas em saber mais sobre sua região e espera-se que ele agregue muito ao conhecimento de todos. A construção do projeto foi feita com a intenção de proporcionar uma leitura prática e dinâmica sobre a região Nordeste, através da narração e perspectiva de uma personagem feminina nordestina que reafirma, ao longo de toda a narrativa, a beleza e a importância do Nordeste e apresenta sua luta por ele e por causas sociais, na expectativa de cativar os leitores. O produtor piloto do projeto é voltado para um livro em forma de cordel que apresenta como o Nordeste deve ser valorizado por sua grande importância no meio cultural e histórico do país, e como o novo Nordeste é forte. O livro será ofertado para a leitura por pessoas interessadas em saber mais sobre sua região e espera-se que ele agregue muito ao conhecimento de todos, cativante e diversificado, assim como ele foi pensado e criado para ser. Olá, meu nome é José Ferreira de Moura Júnior e hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia e resultados e discussões sobre o projeto. O desenvolvimento de uma coletânea com os conteúdos estudados segue uma análise interpretativa a partir das pesquisas realizadas, utilizando uma abordagem predominantemente qualitativa. Para a realização do projeto, iniciamos com base nas pesquisas obtidas, tendo uma separação de etapas por lendas nordestinas, realidades econômicas do Nordeste, com seus pontos positivos e negativos, e os domínios morfoclimáticos da região. Os estudantes, durante todo o processo de pesquisa e confecção, se encontraram virtualmente considerando o cenário pandêmico pela plataforma Google Meet, para realizar as discussões e reuniões, além de utilizar também a rede social WhatsApp para uma melhor comunicação e troca de ideias. A respeito da parte que trata sobre os assuntos geográficos, abordamos as características dos domínios morfoclimáticos do Nordeste, a Caatinga e os mares de morros, bem como as faixas de transição, a agreste e mata dos cocais. A respeito das lendas, fizemos uma pesquisa elaborada e selecionamos apenas as que achamos mais interessantes, que foram a cidade de Jericoacoara, a lenda da serpente de Ilha de Fogo, Carro Caído, Mangas de Jasmim, Maracá e Papa Filho. Após várias pesquisas, a personagem central do livro foi criada, sendo denominada de Niara, um nome de origem indígena com um significado fortemente conectado com a história da mesma, mulher em busca de grandes objetivos. Niara não é somente uma mulher forte e que busca concluir grandes feitos na vida. Ela também é a representação personificada do Nordeste e do povo nordestino.
A personagem foi modificada diversas vezes conforme a história estava sendo moldada para sempre manter uma linha de raciocínio única, tanto a Niara quanto as histórias contadas nos livros, que são de lugares por onde ela mesma viajou durante a sua vida e narrou durante o livro. A criação da personagem foi uma das partes mais importantes para que o projeto começasse a ser estruturado em volta dela e dos assuntos já citados anteriormente. Por isso, procuramos montar uma história onde Niara é dita como a típica menina de qualidade de vida dificultada, nascida no interior do Nordeste e que procurou novas condições de vida através dos estudos. Quando ela entrou na Faculdade de Ciências Naturais, criou um projeto inspirado na realidade das dificuldades enfrentadas pelos nordestinos para as pessoas que estivessem precisando ao longo de todo o Nordeste. Por isso, levando esse projeto de causa social adiante, ela passa por várias cidades e lugares de regiões, conhecendo características, as histórias e curiosidades de cada lugar que vai. Com a personagem finalizada, demos início ao processo com estilogravuras, na tentativa de personificar a Niara da melhor forma e poder representar bem os textos sobre o conteúdo de domínios morfoclimáticos e faixas de transições, além das lendas. As estilogravuras apresentadas nesse projeto tiveram como principais referências as obras dos artistas J. Borges, bem como o do ilustrador e designer Perron Ramos. Utilizou-se de algumas características do estilo de desenho de ambos, deixando sempre a marca do nosso próprio estilo, conseguindo, assim, manter originais que atendessem aos nossos requisitos, bem como organizassem e mantivessem o padrão do e-book. Se tratando da forma de como foi apresentado o conteúdo, os alunos transformaram todas as pesquisas e considerações importantes em cordéis, com a estrutura em cestilha e versos isométricos, sempre lembrando de acrescentar o toque de personalidade da narradora, assim como as expressões caracteristicamente nordestinas. Para a realização dessa transformação do texto em cordel, foram realizadas várias pesquisas sobre a melhor forma de adaptação. Com todos os elementos principais prontos, começamos a discutir ideias sobre como agregar todos os elementos ao nosso e-book. Optamos por um design mais característico de cordel, com folhas com tons mais terrosos, bordas geométricas e uma estrutura típica de cordéis, com o texto em estrofes alinhado à esquerda. A borda foi colocada estrategicamente como a delimitação de uma página, ajudando o leitor a manter-se no rumo de leitura planejado pelos escritores do texto. Quanto às cores utilizadas, procuramos uma harmonia entre o branco e o preto e o puro, para serem as cores básicas do projeto, facilitando o contraste com os outros elementos, além das cores quentes de amarelo, laranja e vermelho claro para alguns detalhes nas estilogravuras, já que esses fazem referência à sensação térmica do Nordeste e seus domínios morfoclimáticos. No entanto, para estilogravuras, procuramos, a pedido dos orientadores, usar o menor número de cores possíveis, com as produções com foco para o preto. As estilogravuras foram posicionadas em pontos vazios do layout e caracterizando os textos, deixando maior aquelas que têm mais foco no cordel, fazendo com que a criatividade flua. Toda a parte de colocar em prática a criação do e-book com a junção de tudo que foi produzido, isto é, as imagens, o texto e o design, foi realizada pelo site Figma, que é voltado para a confecção de projetos de design. No texto do e-book, utilizamos o formato de escrita poética, além de delimitarmos os capítulos por assunto existente no livro, tendo até mesmo introdução e conclusão à história da nossa personagem já citada acima, fazendo com que o ritmo na leitura ficasse dinâmico e de fácil identificação geral, não se prolongando de maneira demasiada. Para a apresentação das lendas, relacionamos a ordem delas com as viagens realizadas por Niara, começando com a lenda do Papa Figo, originária da Bahia, mesmo com o lugar que a personagem nasceu, e terminando com a lenda da cidade encantada de Jericoacoara, originária do Ceará, passando anteriormente pelo Rio Grande do Norte, com a lenda do Carro Caído, pela Paraíba com a lenda das Mangas de Jasmim de Itamaracá e por Pernambuco com a lenda da Serpente de Ilha de Fogo. A linguagem utilizada na produção textual foi aperfeiçoada para a variação linguística nordestina, contando com algumas gírias e modo de falar tipicamente do sertão nordestino, fazendo com que o leitor se encontre imerso na realidade da história apresentada. O livro mostra, ao longo de sua estrutura em forma de cordel, imagens ao lado do texto ou em páginas próximas, ilustrando o que se fala nele, transformando-o em algo mais interessante e que mantém os leitores sempre envolvidos com a história relatada. Já para o design estrutural do livro, utilizamos os procedimentos básicos de princípios de design, obtidos nas aulas do curso de Informática para a Internet, que os alunos estão inclusos, mantendo assim um padrão respectivo de páginas e de organização estrutural, bem como o filtro de alguns elementos no livro, fazendo com que a leitura ficasse mais límpida e leve.
Na versão final do livro, obteve-se o resultado de 36 páginas, iniciando com uma breve apresentação da personagem Liara, a narradora da história, seguindo para os domínios morfoclimáticos e suas características, depois sobre as lendas nordestinas e, por fim, uma reflexão feita pela personagem sintetizando a importância da região Nordeste e a necessidade de lutar por ela e pelo seu povo. Mas também a construção do e-book foi pensada para manter uma forma em que a descoberta e o estudo dos leitores para com a realidade dos nordestinos os fizessem pensar tanto em pontos positivos da região, como também na sua beleza e a importância geográfica, bem como também nos pontos negativos, sendo eles a influência do clima dos sertões na qualidade de vida dos moradores e nas dificuldades vividas pelo povo nordestino. Com a finalidade de proporcionar conhecimento de forma cativante aos leitores, o livro retrata de uma forma lúdica informações importantes que os brasileiros devem obter para a construção de sua identidade nacional, com poucas páginas de um assunto muito relevante e bem estruturado, organizado para proporcionar uma leitura suave e, ao mesmo tempo, bem estruturada com base de pesquisa e estudo asseguradas. O nosso projeto pretende levar o conhecimento a todos que desejarem saber mais sobre a região Nordeste, tendo em vista a importância de conhecer nossas raízes e nossa história, afastando assim o preconceito e a ignorância a respeito dessa região, reafirmando que ela é importante para o cenário nacional, sendo ela bela e vasta e culturalmente necessária para a história do país. É importante ter em vista a necessidade de projetos dessa natureza, por despertar o interesse de leitura nos jovens e demais cidadãos. Uma vez que conta com características lúdicas, assim como as xilogravuras ao longo do livro, além do formato em que foi escrito, o qual prende as pessoas à leitura, sendo imprescindível por passar conhecimentos necessários ao brasileiro sobre sua própria identidade. O projeto, portanto, pode ser um diferencial para todos os seus leitores, uma vez que pode abrir horizontes e instigar a curiosidade deles a saber mais sobre a região Nordeste, a respeitá-la e reafirmar sua notoriedade. Sendo assim, tem um impacto altamente positivo em se tratando da obtenção de mais conhecimento sobre o assunto e de boas implicações na vida de quem tiver o interesse de ler, por ser algo que agrega a todos e porque pode promover, principalmente em se tratando de causas sociais e um pensamento mais profundo sobre a dificuldade enfrentadas por nordestino como a personagem Liara, que passou por várias provações, mas também os fazendo refletir sobre a maravilhosa região que é o Nordeste. Por conseguinte, pode-se perceber que a relevância de livros como esse vem sendo cada vez mais alta por questões de conscientização ambiental ao resto do mundo e também para a disseminação cultural das demais regiões do Brasil. Então, o sentido geral para a criação de um projeto deste porte, em um nível acadêmico, foi incentivada principalmente por nossos orientadores, que nos deram suporte para a construção de tal projeto, bem como pelos nossos interesses próprios de propagar sobre a diversidade biológica e cultural da nossa região nordestina.